Boa noite, irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, sejam bem-vindos. Hoje, dia 5 de junho de 2022, estamos dando início a mais uma live. Sejam todos bem-vindos na paz de Yahshua Mashiach, assim seja. Assim seja, feita a vontade do Papai Yahshua. Paz de Yahshua Mashiach, seja com todos os amados irmãos, pedrinha preciosa, espalhada pelos quatro cantos da terra. Estamos aqui fazendo conforme a orientação e as instruções, né, irmão? Do papai, lá atrás, falando o quê? Para nós prestar atenção nas veredas antigas. Nas veredas antigas. Quando nós invocamos, oramos, nós estamos voltando lá atrás. Nós vemos que Esmirna, a era de Esmirna, eles invocavam, eles oravam, eles reuniam como igreja do Mashiach. E isso que nós fazemos. Aqueles que não dão ouvido à sabedoria acham que isso é algo em vão, mas aqueles que dão a voz, escuta a voz do Espírito, sabe que isso é algo para nós alcançar o quê? O pleno conhecimento de todos os fatos, de toda a verdade. Porque sem voltar às veredas antigas não tem como, né, irmãos? Entender e alcançar o pleno conhecimento de toda a verdade. Nós temos que invocar sempre antes de orar, porque nós estamos chamando para perto. Então vamos estar invocando para começar essa oportunidade que o papai nos deu de estar reunido por esse meio de comunicação, né, irmão? Nós estamos aproveitando todas as oportunidades que o papai nos deu para mostrar para esse mundo a verdade. Igual o mensageiro trouxe, falando sobre os reauítas. Eles não perdem o quê? A oportunidade. Eles têm oportunidade, eles caem para dentro. E assim, nós estamos aqui. Não estamos dispensando essa oportunidade de poder anunciar a verdade por meio da tecnologia. Esse é o momento e o meio que nós temos. Então, vamos estar invocando, irmãos? Oh, Yahshua! Oh, Yahshua! Oh, Yahshua! Oh, Yahshua! Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai amado, Papai querido, estamos aqui, Papai, cada um no seu lar, mais unido, no mesmo espírito, unânimes, conforme a tua vontade, Papai. Sabemos que Ele está direcionando, Papai, conduzindo, recrutando soldados para esse exército. É tu, Papai. Então clamamos a ti, Papai. Venha nos dar entendimento, sabedoria, para estar podendo, a cada dia, estar exercendo perfeitamente, Papai. Perfeitamente os dons que tu nos deste para estar anunciando o Evangelho eterno sobre os quatro cantos da terra, Papai. Vai ao encontro de cada pedrinha, Papai, espalhada pelos quatro cantos da terra. Aqueles ainda que não teve contato ainda com os estudos, Papai. Vai ao encontro, desperta aqueles que estão ainda em Sardes, estão se alimentando, Papai, daquilo que não traz vida. Desperta ele, mostra para eles, Papai, o verdadeiro caminho, o caminho que traz a esperança, o caminho que leva à salvação, Papai. Clamamos a Ti para Tu, Papai, fazer conforme a Tua vontade em nosso meio sempre. Gratidão por nos manter de pé,
por esse período maravilhoso que estamos aqui passando por provações, mas somos gratos a Ti, papai. Grato a Ti pelas provações. Grato a Ti, papai, porque sabemos que pela provação que Tu queres nos conduzir, papai, a uma glória, a uma perfeição. Clamamos a Ti, papai, para nos perdoar pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões e para nos moldar conforme a Tua vontade, conforme o Teu desejo, para que nós possamos ser um sacerdócio real em Tua presença, papai. Gratidão pela vida do mensageiro que Tu enviaste para conduzir o Teu povozinho, papai. Abençoa a vida de cada pedrinha preciosa. Não deixa faltar, papai. Não deixa faltar o entendimento, sabedoria. Não deixe faltar, papai. Joga por terra toda barreira que venha impedir, papai, que eles venham ter contato com o maná diário. Venha jogar por terra toda barreira, papai. Não deixa faltar o maná diário na casa deles. O alimento físico. Clamamos a Ti, papai, pelas pedrinhas também, que hoje Tu trouxe até a água de Siloé para estar bebendo. Trouxe também, papai, para estar sendo imergido, vem usá-los na cidade. Irmão Leonardo, Fortuna, vem abençoar a vida dele, a vida da família dele, dos pais dele, a vida do irmão Natanael, a vida da irmã Daniele, desses irmãos que foram imergidos hoje, papai. Venha fortificar a vida deles e venha dar eles força, mais e mais, para continuar nessa jornada, papai. Gratidão por tudo que tens feito por nós. Gratidão, papai. Somos muito gratos por estar nos mantendo de pé e alimentando a nossa esperança a cada dia, papai. Gratidão. Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Gratidão, papai, né, irmão, por esse meio que o papai nos deu para estar tendo comunhão uns com os outros. Não a comunhão de mentira para satisfazer, para a nossa própria satisfação, mas para fazer conforme a vontade de algo. Por quê? Porque nós vemos que Sardes usa esse meio, mas para satisfazer eles mesmos. Não é para trazer alegria a Iau. Nós vemos que quando você usa algo para satisfazer o seu próprio ego, isso desagrada Iau. Igual quando nós vemos em Provérbios 18:1, fala aquele que se isola vai contra a verdadeira sabedoria, procura satisfazer os seus próprios desejos. Tradução na Almeida, essa mensagem está melhor. Nós temos que estar unidos, verdadeiramente, igual eu vi a irmã Delminha perguntando sobre o irmão João Gabriel, que está aqui no grupo. Entende? Isso é o quê? Um ato de amor, um ato de cuidado. Porque o irmão conhece o irmão, sabe o nome do irmão. E se chega um irmão, o qual o nome não é mencionado, realmente, o irmão fica assim, querendo saber quem é. Entende? Muitos irmãos que estão no nosso meio, todos, praticamente, né, irmão? Todos nós sabemos assim que está no nosso meio, nós sabemos. No momento pode sair da memória o nome, mas logo depois vem a lembrança. Entende por quê? Porque é um ato de amor. Nós estamos aqui pregando o evangelho eterno. Nós somos Filadélfia. Filadélfia significa amor entre irmãos, um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor sem mentira. Um conhece o outro pelo nome, às vezes, dependendo, conhece até
como que fala? Até alguns mania do irmão, entende? E começa a acostumar, porque vê como irmão mesmo, irmão terreno. Isso é muito gostoso, irmão. Isso é um ato de um amor verdadeiro, não é um amor fingido. Não, nós igual nós vemos Sartres, nós temos que trazer sempre, porque, irmão, nós temos que falar sobre essas coisas, tá lembrando sobre esses assuntos. Quando você pega lá em 1 Timóteo, Paulo, ele deixa bem claro que quando você pega lá em 1 Timóteo, ele fala assim que para estar exortando o quê? Publicamente, para que haja o que? Temor, para que eles venham, 1 Timóteo 5, 20, para que haja o que? Um temor, entende, irmão? Eles olharem e falar assim, nós atacamos eles, mas olha só para você ver. E eles, como que o amor deles é verdadeiro, entende? Eles não procuram satisfazer os próprios desejos, mas sim agradar Yahweh. Quando você pega aqui em 1 Timóteo 5, porque muitos irmãos ficam, não, deixa o mensageiro de Sardes quietinho, deixa ele quietinho, não toca não. E tocar, irmão, tocar é o quê? Se alimentar, que nós estamos o quê? Nós estamos, quando você pega aqui em 1 Timóteo 5:20, fala assim, repreende os que pecam diante de todo, a fim de que os demais temam, entende? E nós vemos aqui em Gálatas, queria que os irmãos abrissem aí também, em Gálatas 2:11. Por quê, irmão? Porque nós vemos que Pedro, ele não era o quê? Convertido. Paulo, ele demonstrou pelas obras que ele se converteu. Quando você pega Gálatas 2:11, vamos começar aqui 2:14. Aqui é Paulo. Paulo, ele fala claramente, abertamente, irmão. Por quê? Porque isso tudo foi escrito para trazer o quê? Um ensinamento para nós. Um ensinamento. Gálatas 2:14 fala assim, mas quando vi, aqui é Paulo falando, mas quando vi que não andava retamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro diante de todos, se tu sendo judeus vive a maneira do gentil e não judeus, por que forçais os gentil a viverem como judeus? Entende, irmão? E é necessário que haja entre nós o amor verdadeiro, o amor entre irmãos. A irmã Delminha trouxe certo, irmão, se comunicar, se apresentar. Por quê? Porque isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. E quando você vê lá o de Sardes, o mensageiro de Sardes, traz a data, eu acho que dá para contar nos dedos da mão, dependendo, que eu acho que ele só conhece aqueles que o bajula, aqueles que levantam a fama dele nos canais de YouTube. Eu acho que ele só conhece esse, entende, irmão? Só conhece esse. E quando você ama verdadeiramente, você vai atrás, você procura saber quem é que está precisando para que cresça junto. Você direciona para a verdade. Entende? Isso que é um amor verdadeiro, não é um amor falso. Nós vemos que Pedro, ele não era convertido, estava indo contra o evangelho na época de Paulo. E Paulo, ele não andou com papai Alves. Pedro andou. E isso aqui é para nos mostrar, direcionar lá na frente, que ia haver também eras que dois mensageiros iam andar o quê? Juntos. Iam andar juntos. E quando você pega lá em Romanos, Romano fala sobre
sobre a escritura, quando você pega em Romanos 15, 4. Irmão Leonardo de Fortunas foi imergido hoje, junto com a família. Pedrinha preciosa que o papai traz, porque quem está conduzindo até as águas, igual foi dito lá para Eliézer, foi dito para ele que o anjo ia o quê? Conduzir a noiva para Isaac até ele. E nós sabemos que aquele anjo quem é? É aquele anjo que conduz a noiva. Entende, irmão? Mas aquele anjo de Eliézer hoje está aqui na terra. E hoje quem está conduzindo até Micaial é o próprio Ial que conduz as pedras, as pedrinhas preciosas. Não precisa de nós ir atrás. O próprio Ial traz, nós faz nossa parte. Nós faz nossa parte de o quê? Anunciar o evangelho eterno, mas o próprio Ial conduz as pedrinhas preciosas. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Igual quando nós vemos irmãos chegando, é tão maravilhoso, igual a irmã Laís estava falando aí sobre a imersão. É muito maravilhoso quando acontece uma reunião completa. Toda reunião é completa, mas quando há uma imersão, é maravilhoso. É muito tremendo, porque você vê que tem muitas pedrinhas espalhadas pelos 4 cantos da terra. Igual eu falo para os irmãos, tinha irmãos aqui perto de mim hoje, que é o irmão Eudo, a irmã Júlia, entende? São irmãos assim que estavam tão perto, e o papai nos conduz porque eles são do coração. No momento certo, ele revela para alimentar a nossa fé. Entende? Por quê? Porque é da vontade do papai nós ir crescendo gradativamente. Gradativamente, porque se fosse para nós passar à frente, saber de tudo, no dia 8 de abril era para nós receber o corpo glorificado e 1.260 dias era para nós pregar o quê? Com o corpo glorificado. Mas essa não é a vontade de papai. Por quê? Porque quando nós falamos, pregamos, irmãos, nesse corpo ainda de carne, quando nós pregamos com a memória bem assim, como se diz, recebeu muitas pancadas, né, irmão? Com o tempo que nós vivemos nessa terra, entende? Uma memória fraca. Mas nós estamos aprimorando a cada dia. Isso traz pessoas, o quê? Pessoas verdadeiras, aquelas pessoas que realmente querem a verdade. Entende? Não vai vir pessoas que querem algo, interessado em algo. Vai vir aquelas que realmente amam algo. Entende? E ao sabia disso, é a mesma coisa. Eles iam na casa de Ló? Não. Eles só foram porque viram os anjos. Entende, irmão? Papai, ele quer o quê? Quer que conduz, quer que nós conduzimos o quê? Quer que nós conduzimos um povo verdadeiro, não um povo falso. Um povo que chega até nós querendo coisas terrenas, coisas materiais, ou então coisas para satisfazer, palavras para satisfazer a eles. E nós estamos crescendo em graça e conhecimento. O papai está nos alimentando a cada dia, igual a irmã lembrou aí sobre a ministração de hoje, foi muito maravilhoso. Nós vemos que sai virtude da boca do mensageiro, é muito tremendo, irmão. É muito maravilhoso o ensino que ele traz, você vê a revelação nunca dita, e você vê que sempre esteve assim, na nossa cara, mas era necessário ter achado o intérprete. Realmente é muito lindo. Eu falo com os irmãos que eu fico muito emocionado cada ministração dentro de mim. Fico muito alegre. Por quê? Porque cria a cada manhã, a cada ministração, que é uma esperança dentro de nós, irmão.
E por que que cria dentro de nós? Porque ele tem o dom de criar. Porque você vê que ele andava junto com o papai e Yahshua lá atrás. Ele participou da criação dessa terra. E as palavras da boca dele cria dentro de nós uma esperança, mas uma esperança que pode depositar toda a credibilidade nas palavras dele, porque vai concluir, vai se concretizar. Entende? E quando essas palavras da boca saem da boca dele, é a própria palavra de Yahweh. Nós vemos lá a Marcha falando. Ia o quê? Ia surgir, ia se levantar um profeta como a mim. E Yahweh ia falar por ele. E Yahweh ia falar por ele, igual a mim. Você vê lá. E hoje nós vemos isso acontecer no final dos tempos. Nós vemos que também, assim como aconteceu lá atrás, Miriam, ela se levantou contra Moisés, se tornou leprosa, assim também acontece nos dias atuais, quando Sardes se levanta, se tornando que leprosa. E eu vejo que isso também é uma representação lá de cima, irmão. Lá de cima. Por quê? Porque quando você vê que Miriam, ela se levantou por quê? Ela se levantou foi por conta de uma mulher que Marcha tomou para si, uma cuxita, se eu não me engano. Era egípcia, ele tomou para ele. E Miriam falou com ele o quê? Falou assim, falou com Arão, se fala com ele, fala conosco também. Aí eu vejo que são aquelas que olharam e falaram, ah lá, ó, Micaial, papai Yahshua Micaial, tá tomando para ele o quê? Aqueles filhos de Adão, como esposa. Tá falando com nós também, nós podemos falar, nós podemos também o quê? Tomar os querubins também, vão abandonar nossa morada, porque se Yahweh fala com ele, fala conosco também, e abandonar o que? Sua morada, mas com papai Yahshua Micaial, a conversa é diferente. Ele é o que? A face de Yahweh. Ele recebeu a mente de Yahweh, o nome, as vestes. Querubins também, abandonar nossa morada. Ô, irmão. Oi? Tá ouvindo? Ele fala conosco também. E abandonar o que? Sua morada. Tá ouvindo aí? Com papai Yahshua Micaial, a conversa é diferente. E ele é o que? A face. Ele recebeu a mente. Saiu o áudio? Irmão Leonardo, nós estamos te ouvindo sim, tá? Você abre só na hora de falar, tá bom, irmão? Paz de áudio. Beleza, obrigado. Tá dando. Sei. Aí, irmão, quando nós vemos essa toda representação, todo esse entendimento hoje sendo trago para nós, é muito maravilhoso. E eu queria que os irmãos abrissem aqui para entender por que isso tudo foi escrito, irmão. Você pega aqui em Romanos, foi trabalhado a terra. Romanos 15, 14. Nós vemos que Marcha, ele tomou o quê? Uma cuxita e Miriam se levantou contra. Entende? Se levantou contra, querendo acusá-lo. E naquilo ela foi lançada fora. Se tornou o quê? Impura. Por quê? Porque quando você pega em Eclesiastes, você vê que ele faz tudo o que ele bem entender. Por quê, irmão? Porque ele age com justiça, ele age conforme a vontade de Yahweh. Ele é o segundo, porque ele é a representação de Davi, é segundo o coração de Yahweh. É a face de Yahweh, é a boca de Yahweh. Nós vemos que Arão falava por ele, mas com esse, Yahweh ia falar através, porque, irmão, falar por Yahweh não é brincadeira. Entende? Você vê as palavras, o entendimento. E quando você pega aqui vendo isso tudo, Romanos 13, 11, fala assim, ó, tanto mais que sabeis
Em que tempo vivemos? Já chegou a hora de acordar, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. E quando você pega aqui Romanos 15, 14, que aqui fala, já está na hora do que? De nós acordar, porque você vê pelos estudos, você vê o entendimento, você vê a trepidez em que é anunciada a verdade. Aí você vê o tempo em que nós estamos vivendo. Quando você pega aqui Romanos 15, 4, Romanos 15, 4 fala assim, ora, tudo que se escreveu no passado é para nosso ensinamento, que foi escrito a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporciona as escrituras, tenhamos a esperança. Entende? Isso aí foi para o quê? Nos trazer esperança e um ensinamento de todos os fatos. E em Eclesiastes 1:9 fala que nada debaixo do sol é novo. E quando você pega aqui, irmãos, e você vê Pedro e Paulo, e hoje nós entendemos que quando você pega a carta de Éfeso, o mensageiro de Éfeso era quem? Pedro. Quando você pega a carta de Esmirna, nós vemos dentro da palavra que é quem? Paulo. E nós vemos que Paulo ele abriu mão de tudo, irmão. Abriu mão de satisfazer a sua própria vontade, mas querendo satisfazer a quem? Aquele que o argimentou. E isso é que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós entendemos que nós fazemos parte daquele exército, lá de Daniel 8. Vão estar abrindo lá, irmãos? Porque nós vemos que os irmãos nos atacam, irmãos. Nos atacam e esquece. Esquece. Vive como quem? Vive como de denominação. É igual Pedro. Quando você pega aqui Daniel 8:11, quando você vê Pedro ele fez o quê? Pedro, ele fazia aqueles que eram convertidos andar como circunciso. Entende? Ele se retraía, querendo voltar o que lá atrás, é a mesma coisa, fazendo. É igual hoje, quando nós vemos o mensageiro de Sardes, ele retraindo, igual o irmão trouxe. Hoje a mensagem maravilhosa, os irmãos têm que ouvir, os que não ouviram, de manhã cedo. É uma mensagem maravilhosa. É o que? Observar é beber água com atenção. Não bebeu água com atenção, mas teve uma parte de Sardes que bebeu com atenção. Não deu a nuca para o inimigo, igual o mensageiro de Sardes está fazendo, bebendo água, igual o quê? Igual cachorro, deitando assim, ó, igual cachorro não, deitando, se jogando na água. Bebe de qualquer jeito, entende? Não bebe prestando atenção o que está acontecendo ao redor. Irmão Ilcinho, aqui em Daniel 8:11, fala assim, sobre esse exército. Eu só quero ler aqui só para os irmãos. Em Daniel 8:9. Fala assim, de um deles sai um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na direção do oriente, como no país do esplendor. Aqui nós já estudamos e nós já sabemos que é quem? O Antimachia. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, calcando aos pés. Chegou até se exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo. Abolindo o sacrifício perpétuo, lá em cima.
e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. E aqui, por exemplo, quando ele abolindo o sacrifício perpétuo, foi quando ele o quê? Se levantou contra Papai Yahushua Mikaial. Por quê? Porque ele é o sacrifício perpétuo. Por isso que quando você pega aqui em Daniel mesmo, fala assim, quando o sacrifício perpétuo for tirado dessa terra, aí entrará o quê? O sacrifício abominável. Fazendo um link com Tessalonicenses, quando aquele que o retém será tirado, entrará o quê? O filho da iniquidade. E aqui, irmão, nós vemos falando sobre esse exército que por pouco tempo ele o que usufruiu da sua herança. Por pouco tempo, isso está onde? Em Isaías 63. E nós vemos, irmão, aquele que se levanta contra Ial se cala, Ial cala aquele que se levanta contra o povo de Ial. Porque quando persegue nós, quando calunia nós, está caluniando Ial, porque nós estamos aqui por Ial e por Iaush. Nós vemos tantos que foram calados por conta dessa perseguição. Quantos que foram calados? E quando você pega aqui Isaías 63, 18, fala assim, por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Viu? Que não exerce o seu domínio. Aí quando você pega aqui Isaías 65, fala assim, consenti em ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Consenti em ser encontrado por aqueles que não me procuravam, a uma nação que não invocava o meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Por quê? Porque ele se lembrou, irmão, daqueles que mantiveram que a fidelidade lá em cima. Mas ele trouxe para a terra, para um lugar espaçoso. Por quê? Porque quando você pega lá em Salmos 18, você vê que Micael ele foi levado para um lugar espaçoso, junto com aquela parte que se mantiveram o quê? Fiéis a ele, que são aqueles que não hão de trair, são filhos que não hão de me trair. E quando você vê isso aqui tudo, irmão, é para você entender o que? Sobre esse exército celestial. Esse exército celestial. Sobre essa vida celestial que nós vivíamos. Entende? E quando nós falamos sobre isso, nós entendemos, gera o quê? Gera um temor dentro de nós, era um grande temor. Eu queria que os irmãos abrissem também. Em Eclesiastes 8:5. E quando nós estamos aqui, irmão, hoje, quando nós estamos aqui hoje pregando contra essas datas ditas pelo homem, não quer dizer que nós estamos falando que nós somos, nós sabemos a data. Porque nós sabemos que essas datas é de homens. Não é a data de Yahweh, não é da vontade de Yahweh, está falando por eles mesmos. Por quê? Porque aquele, quando você pega aqui, em Eclesiastes 8:5, fala assim, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque hoje, quando nós
ouvimos a palavra da sabedoria, nós entendemos o que? O tempo, irmãos. E o juízo. Nós entendemos que ainda não é o tempo do quê? Não é o tempo da redenção. Por isso que nós falamos, não vai acontecer. Não vai acontecer por agora. E quando nós vemos falando com um mensageiro de Sardes, observam, e eles não observam. E quando você pega aqui em Eclesiastes, fala bem claro: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. E hoje, quando nós vemos Papai nos mostrando o tempo em que estamos vivendo, e sabemos que tem um ministério a ser pregado. Quando você pega aqui em 8, Eclesiastes 8, 8:1, 8:1 fala assim: a sabedoria do homem faz a sua face brilhar, e branda a dureza da sua face. Quanto a mim, observa a ordem do rei. Observa a ordem do rei. Viu? A mesma coisa falando lá para mensageiro de Sardes. Observa a ordem do rei. É por causa do juramento de Yahweh. Não te apresses em deixar a presença dele. Nem te obstine em má situação, porque ele faz o que lhe agrada, porque a palavra do rei é soberana. E quem lhe diria o que faz? Quem observa o mandamento, nem o mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. E quando fala aqui, fala assim, observa o quê? Observa a ordem do rei. E quando você pega lá em Apocalipse... Oi, irmão Bruno. Oi, irmão. Oi, irmão Bruno, só posso fazer um adentrozinho dentro da palavra que o irmão está falando? Se eu tiver errado, o irmão me corrige. É o irmão Robson? Isso. Pode sim. Salmo 137, 8. Ó devastadora, filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar os teus nenéns contra a rocha. A gente vê que aqueles que se levantaram contra o mensageiro e contra as pedras, né, que foram aqui, eles foram esmagados, estão sendo esmagados, né, todos aqueles, porque hoje não se vê mais falar, né, eles batem de frente com a rocha, né, a gente sabe quem é. Gratidão. Verdade, irmão. Exatamente, bate de frente com a rocha. E quando você vê, fala que a face dele seria mais dura do que o diamante. Ninguém poderá tomar o que é a presa do leãozinho. Ninguém poderá, e hoje nós sabemos quem que é a presa, é quem? O filho varão. Ninguém poderá, irmão. Pode gritar, espernear, entende? É igual quando nós vemos alguns chorando, se levantando. Eu sou Micael. Entende, irmão? O que acontece? Isso aí é uma identidade celestial. A mesma coisa seu DNA. A mesma coisa a sua digital. Não quer dizer que passa para outra pessoa. Isso aí é sua identidade. Ninguém pode tirar. Entende? E quando nós vemos Micael, é Micael. Sempre foi Micael. Entende, irmão? Mesmo que o mensageiro de Sardes aceitasse a verdade, ele ia ter uma condição do quê? De Shaul. Mas nós vimos que acima de Shaul tinha quem? Samuel, que é uma representação de Micael. Entende, irmão? É o DNA.
É a identidade celestial. Todos nós temos a nossa identidade celestial. Todos nós temos a nossa identidade celestial. Igual eles querem falar que eles mas no tempo devido eles vão ver, vai se manifestar. Já dá para ver, né, irmão? Mas isso aí é só para quem é os esclarecidos. Agora, esses rebeldes vão ficar pasmados no momento da nossa ascensão. Aí eles vão falar, fizemos o que? Um pacto com a morte. Entende? Porque fomos desobedientes, fomos rebeldes, se levantamos contra a verdadeira sabedoria e vão chorar lágrimas de sangue. Para muitos, não terá perdão. Por quê? Porque aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Mas tem aqueles que ainda sentem o quê? Um certo temor. Falam, não chega porque realmente, chega de atacar porque realmente ainda, quando eu olho, realmente sai. Eu entendo alguns pontos e o que eles falam tem uma base. Entende, irmão? Por quê? Porque isso aqui, irmão, quem está mantendo nós de pé é IAL. É IAL que nos mantém de pé, que está mantendo essa obra de pé. É IAL que nos traz ideia, nos traz mensagem. Entende? Igual em nome do Papai Yauch, vamos estar reunidos em nome do Papai Yauch, vai ser muito maravilhoso, irmãos. Muito maravilhoso, novamente. Em nome do Papai. E quando você pega em Eclesiastes 8:2, fala assim, quanto a mim, observa, fala assim, quanto a mim, observa a ordem do rei. É por causa do juramento de Ial. Não te apresse em deixar a presença dele. E aqui, quando você vê aqui em Apocalipse, Apocalipse 3:3, fala assim, lembre-te, portanto, de como recebestes e ouvistes. Observa e converte. E quando nós vemos lá, fala que a glória de Ial é o quê? Esconder certas coisas. Está onde essa passagem? Está em Provérbios, se eu não me engano. Se algum irmão olhar e quiser olhar. Provérbios 25, irmãozinho. Provérbios 25. Lê então, irmã. Eu não achei ainda, tá bom, irmãozinho? Se o irmãozinho Provérbios quiser achar, 25:2. Pode estar lendo aí, irmã. Pode estar lendo por quê? eu não sou muito bem de leitura, irmãozinho, mas eu posso tentar ler aqui, tá bom? Tá bom. Deixa eu achar aqui, irmãozinho. Mãe, tô limpando de novo. Tô limpando. A glória de Ial é ocultar uma coisa, e a glória dos reis é sondá-la. E a altura do céu e a fundura da terra, e o coração dos reis são as coisas insondáveis. Exatamente, irmão. Insondáveis. Porque você vê que eles ficavam alegres quando os da denominação chamava eles de louco por conta dos nomes. E hoje, por conta da revelação, eles não chamam de louco e não presta atenção, né, irmão? Por quê? Porque a sabedoria de Ial é louco para os habitantes dessa terra. É loucura. Tanto que a palavra fala que eles vão ficar o quê? Pasmados do que eles vão ouvir. E por que eles vão dar ouvido a essa loucura? Porque foi o quê? Concluído, igual nós vemos aqui em Eclesiastes 8, é o que é uma promessa de Ial. Ial vai dar êxito, vai nos dar vitória. Por quê? Porque isso aí é um juramento que Ial fez com o papai. Entende?
fez com o papai Alcha Micaial. É um juramento. E quando hoje nós vemos levantar-se a Micaial, nós vemos o quê? A boca de Ial, aquele que foi anunciado por Marcha. Lá atrás, levantar-se-á um semelhante a mim. Semelhante. E quando você vê essa passagem, a glória dos reis é o que? Desvendá-la. É o que hoje Filadélfia está fazendo. E rei tem o quê? Rei tem coroa. E quando você vê aqui, ó, no 3:3 fala assim: lembre-te, portanto, de como recebestes, ouvistes, observam e convertem. E quando você pega lá em Eclesiastes 8, Irmão Bruno, pode falar, irmão. a paz de Alcha, meu amado irmão. Também liga lá com 1 Timóteo 6,14, que diz assim: guarda o mandamento eterno, irrepreensível até a aparição do nosso mestre Alcha Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito, único, soberano, Rei dos reis, Mestre dos mestres. Exatamente, irmão, maravilhoso. E quando nós vemos aí essa mensagem, o papai ele deixa claro que há um povozinho que foi dado o quê? A entender esses fatos, a entender, porque você vê o que os apóstolos perguntando, você não quer que eles entendam, não? Entende? Mas com nós está falando que abertamente, irmão, porque é da vontade de algo. É da vontade de um povo humilde. Papai Yauch, ele não, você vê que o trajeto dele aqui nessa terra, ele não como se diz, você vê que ele não fez conforme a vontade daqueles fariseus, não, querendo sinais, querendo ouvir o que o agradava. Pelo contrário, ele falava aquilo que o desagradava. Falava o que? Sabedoria, falava para eles se converterem. E é hoje isso que acontece quando nós falamos para Sardes, veste sujo, observa. E quando nós vemos aqui em Eclesiastes 8, fala, observa a ordem do rei. E quando você pega aqui na carta de Filadélfia, fala o quê? Apocalipse 3:11. E o rei tem o quê? Um rei tem coroa. Fala assim, venham logo, segura com firmeza o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E quando você pega em Eclesiastes 8, fala assim, observa a ordem do rei. Observa a ordem do rei. Por causa do juramento de Ial. Observa por causa do juramento de Ial, porque isso aí foi um juramento de Ial. A nossa partida dessa terra, isso aí é um juramento de Ial. É o tempo estabelecido, isso aí não é nosso. Isso aí é Ial que estabeleceu o tempo nosso sobre essa terra. E ninguém ludibria Ial. Entra no nosso meio achando que vai enganar Ial, que não engana Ial. Eles sondam o rins e os coração. Por isso que tanta palavra fala. Comíamos e bebíamos em tua presença. Entende? Porque Ial está vendo tudo, irmão. Ial está sondando tudo. Ial ele está vendo igual o irmão trouxe hoje. Quem está trazendo água na boca. O irmão trouxe hoje e o irmão Marcos Beethoven trouxe também. E nós vemos o quê? Muitos irmãos não faz questão da água, não traz a água na boca. Nós vemos aquele que não se purificar nos 3 anos e meio de Filadélfia, vai ter que se purificar na tribulação. E quando você pega lá atrás,
nós vemos o quê? Marcha, ele não falava. Ele colocou que Arão para falar por ele. E Al colocou porque ele não queria falar, né? Porque ele estava o quê? Desacreditando que poderia ter o quê? Ter a trepidez de falar, colocando como se pudesse haver algo impossível para Ial. Nós vemos que Marcha era mestre de fazer isso, né? Ial sempre falava com ele, por acaso meu braço está curto? Você vê sempre Marcha colocando a prova. E o que acontece, irmão? Nós vemos que quando ele vem no final dos tempos, ele começa o quê? Falar. Arão veio com ele? Não, só vem Elias, mas tanto ele quanto Elias, eles falam. É igual Elias. Elias, o que Elias fez? Elias fugiu de Jezabel. E hoje nós entendemos que Jezabel é uma representação do quê? Babilônia. É uma representação de Babilônia. E nós sabemos que é uma representação de Babilônia quando nós lemos o que é a carta de Tiatira. Nós vemos que Martinho Lutero deixou em paz também Jezabel. A representação de Elias, que deixou em paz Jezabel. E quando você pega aqui a carta de Tiatira, é só para nos mostrar quem que seria a Jezabel do final dos tempos. E nós vemos que Elias volta e bate de frente, porque mostrando o quê? Mostrando um amor verdadeiro, incondicional por Yahweh, se entregando por completo e se entregando para o mestre de todo o coração, entende? Trabalhando e mostrando, eu quero estar ao teu lado, entende? E isso que nós temos que demonstrar esses últimos tempos. Nós temos que mostrar para Yahweh e para aquele que está sendo porta-voz de Yahweh, que recebeu as vestes, o manto, que eles são tudo para nós. Entende? São tudo para nós. A sua calopsita aí tá adorando Iau, meu amado irmão. Que linda. Hã? A calopsita está adorando Iau aí, tá falando Iau, né? Tá saindo aí, né? Eu achei que não tava saindo, não, tá saindo. Ela grita demais. E é duas. Aí essa fica gritando. Eu gosto do bicho, irmão. Eu gosto de um bichinho. Bichinho é muito bom. Eu também amo os bichinhos, meu amado irmão. Um bichinho é muito bom. Meus meninos também gostam muito. E aí, irmãos, quando nós vemos eles voltando no final dos tempos, fazendo aquilo que eles não fizeram lá atrás, entende, irmão? Aquilo que eles não fizeram lá atrás. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer agora, para não precisar fazer na tribulação. Entende? Nós estamos aqui podendo fazer com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Igual eu falo para os irmãos, que é maravilhoso quando há essa oportunidade e haver caravana, igual essa ideia que o mensageiro trouxe sobre a caravana, confraternização é maravilhoso, entende? Não perca, que todos possam vir, tantos que possam receber também, se encher do Espírito para quando haver o contato, aconteça o que? Um fogo abrasador. Por quê? Porque Iau é fogo avassalador, abrasador. E quando nós temos esse contato, nós sentimos o que? Uma força diferenciada. Eu falo para os irmãos não perder as oportunidades que Iau está dando, irmão. Por quê? Porque quando você vê lá em Al-Shalom, aquele soldado terreno, eles não perdem a oportunidade. Nós somos celestiais. Nós temos que demonstrar o quê? Todo o nosso amor por Yahweh. Amor verdadeiro, amor genuíno. Entende? E nós vemos que Paulo ele fala com Timóteo. Timóteo, Yahweh não nos deu o quê? Um coração, não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de valentia, um espírito do que? Um espírito de força. Nós vemos hoje a quinta arte, é o que? Fortaleza, representando quem?
Shaul Paulo, que é aquele que foi enxertado. E ele é o quê? Ele é o quinto. E isso é tremendo, irmão. Todos esses pontos, para muitos acha que isso aí é algo que nós estamos inventando, mas você vê que como que linka, que maravilha, em questão que o irmão Robson trouxe sobre eles não quiser, se eles não quiser ouvir, Ezequiel 3:9, irmãos. Nós vemos que Shaul Paulo era o que? Valente. E não tinha medo. Você vê que o ensinamento que ele teve, ele mesmo fala que serviu de quê? De estrume, de esterco, só para adubar. Entende? É igual hoje nós entendemos, né, irmão, sobre essa parte que ele fala. Muitos acham que é o quê? Não, pega e joga fora. Mas o que? A leitura pelas escrituras sagradas facilitou que ele entendesse. Tudo ficou claro. Ele começou a abrir o livro e começou a entender, a compreender. Lembrava de algumas histórias e ele começou a compreender por que acontecia certos fatos. Igual ele deixou claro aqui em Romanos. Era para o quê? Trazer o ensinamento, trazer uma perseverança. Entende? Hoje, igual nós lemos as escrituras, nós não pegamos só e deixamos aberto em cima de uma televisão, ou então só pega no dia que vai para a reunião. Mas a cada dia nós sentimos a necessidade de ler, de estudar. Por quê? Porque ela é o que? A boca de algo. Isso aqui foi trabalhado desde lá de trás, pelo agricultor. Quando você vê hoje ele aqui na terra, colhendo o quê? Os frutos da figueira, colhendo os frutos. Por quê? Porque ele trabalhou a terra lá atrás para que a palavra de Deus se cumprisse. Quando era falado que ia se levantar tal rei, desde pequenininho, junto com o exército, ficava ao redor para que tal criança crescesse conforme a vontade de Yahweh. Entende, irmão? E sua mente vai ampliando porque que era concretizado quando falava que ia se levantar algum profeta. Vai se expandindo e nós temos que estimular nossa mente, irmão. Nós não podemos ficar mais como criancinha. Igual o Shaul Paulo falou, a vontade era compartilhar algo mais profundo. E quando nós vemos aqui, irmão Leonardo, que foi emergido hoje, Ezequiel 3:9. Irmão Edgar gosta de ler. Lê aí para nós, irmão Edgar. Assim seja, meu amado. Ezequiel 3:9. Farei a tua fonte ser semelhante a diamante que é mais duro do que uma rocha. Não tenhas medo deles, nem te apavores diante deles, pois são uma casa de rebeldes. É só o 9, meu amado irmão? Isso, exatamente. É o que? Uma casa Tremendo. de rebeldes. É uma casa de rebeldes. E quando nós vemos aqui em Jeremias 6:16, são o quê? São uma casa de rebeldes, irmão. Rebeldes. Mas Iau, ele faz com que os rebeldes se amansam. Que ele se converte, porque Iau, ele é Iau. E quem é semelhante a Iau? Entende, irmão? Iau, ele é maravilhoso. Jeremias 6:16. Fala assim diz Iau. Aqui está falando sobre observar, né?
Assim dizia, ponde-vos nos caminhos e verdes. Aqui na Yalxalã fala, parai sobre o vosso caminho e verdes. Parai sobre o vosso caminho e verdes. E perguntai sobre o quê? Aqui está sobre a senda de outrora, mas o certo é o que? As veredas antigas. As veredas antigas. Para, observa e vê qual que é o que? As veredas antigas de outrora. Qual era o caminho do bem? Aí fala assim, caminhe nele. Então alcançareis repouso para vós. Mas eles disseram, não caminharemos nele. Por quê? Porque o coração deles estão o quê? Longe de Yahweh. Não vão caminhar. Por isso que eu falo para os irmãos, quem está direcionando, irmãos, quem está direcionando as pedrinhas preciosas até a água cristalina é o próprio Yahweh. Por quê? Porque hoje nós entendemos, aqueles que estão mais à frente, estão mais tempo caminhando nessa peleja aí, entende que quem está conduzindo é Yahweh. Você não precisa ficar debatendo com esses Yaldim rebeldes. Por quê? Porque eles não vão se converter. Nós somos mais duros. Porque Meu amado, posso ler só mais um Provérbios 8, que linka bem com essa palavra aí? Pode estar lendo sim, irmão. Provérbios 8:1. A sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz. Nós, nos montículos ao lado do caminho, em pé junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando nos caminhos de chegada. A vós, homens, eu chamo, dirijo-me aos filhos de Adão. Ingênuos, aprendei a sagacidade. Idiotas, aprendei o bom senso. Escutai, porque direi coisas importantes. Abrirei meus lábios com palavras retas. O céu da minha boca murmurava a verdade, e meus lábios aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas são justas, nenhuma é desatinada ou tortuosa. São leais para quem sabe discernir e retas para quem encontrou o conhecimento. Aleluia, meu amado irmão. É maravilhoso, né, irmão? Murmura a verdade, aborrece o mal e traz para nós o quê? Um refrigério, irmãos. Falo pro Irmão Bruno, o Jeremias 6:17 ali dá bem certinho a continuação do entendimento, irmão. É o que eu ia falar também ainda agora. É o versículo a seguir que depois, Jeremias 6:17, irmão. É a continuação do entendimento junto com o que o irmão Edgar leu. Então pode estar lendo, irmão. Pode estar lendo aí, irmão Robson. Estabeleci sobre vós sentinelas, atentai o sinal da trombeta. Mas eles disseram, não atenderemos. Tremendo, né, irmãos? Como que a palavra fala, e hoje para nós é tão claro. Hoje para nós é tão claro. E aqueles que dão ouvido à palavra, aqueles que dão ouvido à palavra da sabedoria não é confundido. Igual está em Eclesiastes. Quando você pega aqui em Eclesiastes 8, Eclesiastes. Aqui é Eclesiastes 8 é 1080, bro. Eclesiastes 8:5. 1080? Isso, 1080, irmãos. Fala assim, quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá.
o coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. E aqui, quando você vê a pessoa, quando ela é sábia, ela conhece o tempo e o julgamento. Micael, hoje, nós sabemos que ele é o quê? A sabedoria do papai Yahshua. É a sabedoria do papai Yahshua. E o coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. É aqueles que dão ouvido, a palavra não é o quê? Não é confundido. Não é confundido. Entende, irmão? Eu falo para os irmãos, aqueles que rejeitam, porque eles são assim. Não é o tempo deles. Porque o papai ele não está querendo aqui agradar. Ele está querendo aqui é o quê? Levar aqueles que mantiveram fiéis, filhos que não hão de traí-lo. Entende? Eu queria só ler mais uma passagem, irmão, para estar encerrando, porque eu quero que os irmãos ouçam o áudio de hoje, que é um áudio assim maravilhoso, direto da fonte. Os irmãos não deixam de ouvir hoje não, todos que estão na live, todos que estão ouvindo aqui esse áudio, e os que já ouviram, os que esteve presente, ouve de novo o áudio para os irmãos verem como que é profundo. Nunca vai ser dito mais sobre isso na terra. Irmãozinho Bruno, Oi. posso ler uma passagem? Pode estar. Quem quer ser? É a irmã Jeane? Não, Edna. A irmã Edna. Pode ser, irmão? Pode estar lendo, sim, irmã. É em Jeremias 6, 27. Pode estar lendo. Pode. Tá. Eu te estabeleci em meu povo como observador, para que conheças e proves o seu caminho. Eles são todos completamente rebeldes. Exato, irmão. Exato. São todos, eles são rebeldes. E quando você pega aqui em Salmos, irmão, vão estar lendo aqui em Salmos 1, para a irmã ver que faz um link. Quem despreza, irmão, quem despreza a voz da sabedoria, ama o que ama a morte. Nós vemos que o papai, ele deixa bem claro. Ele fala que buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque depois que partir, irmão, entende? Eu falo para os irmãos que estão vindo, que estão se preparando para vir, eu falo para os irmãos, é a melhor decisão de toda a sua vida, irmão. É a melhor decisão de toda a sua vida. Por quê? Porque isso só demonstra a sua fé e o seu amor por Yahweh. Entende? Quando você pega aqui, quem entende isso, irmão, é só os esclarecidos. Você vê Paulo, ele abandonou tudo, irmão. Tudo e todos. Abandonou até a própria vida. Se entregou por completo. Você vê a dedicação dele. Você vê a dedicação dele e ainda de ser chamado de mestre. Você vê ele. A dedicação, por quê? Porque ele buscou, irmão, do fundo do coração, as verdades, o esclarecimento de todos os fatos. Quando você pega aqui em Salmos, vamos começar aqui, Salmos 1. Quando nós vemos o mensageiro falando sobre inculcar, nós vamos inculcar os pontos principais, tem que ser inculcados aqui na mente dos irmãos. Aqui em Salmos 1 fala assim, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores.
Pelo contrário, seu prazer está na lei de Iau, e medita sua lei dia e noite. Nós estamos o quê, irmãos? Meditando dia e noite. Igual o irmão Edgar aí gosta de meditar quando, irmão? À noite, irmão? Madrugada? 3 horas da madrugada, meu amado, eu acordo e fico até... Exatamente, dia e noite. Porque é uma palavra que traz o que? Traz esperança, né, irmão? Cria uma esperança dentro de nós. Por que que cria? Porque sai da boca daquele que recebeu o que? Autoridade para criar e para concluir a obra. Entende? E quando você pega aqui Salmos 1:2 fala, pelo contrário, seu prazer está na lei de Iau, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos. Dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como palhas que o vento dispersa. Que o vento dispersa. Porque ímpios são aqueles quais? Aqueles que ouviu a voz do Espírito e preferiu blasfemar contra o Espírito. Esses não se convertem. Ouve a voz do Espírito, ministra pelo Espírito e logo depois se rebela contra o Espírito. Entende? Recebe o Espírito, fala pelo Espírito, depois se rebela. Esses aí são que ímpios, que são levados pelos ventos de doutrina. Estava aqui no nosso meio, entende? Falando que Ausch era pai. Depois vai para outras bandas, fala que Ausch não é pai. Fala que o mensageiro de Filadélfia é Micael, depois fala que não é. Entende? São que levados por ventos de doutrina. São levados para todo tipo de ensino. Entende? Porque procura satisfazer o próprio desejo. Não procura satisfazer Iau. Entende? E quando você pega aqui em Salmos 1:4, e eu falo para os irmãos, irmão, quem, mesmo que saiu do nosso meio, entende que a vida está no nosso meio. Porque todos aqueles que saíram do nosso meio, irmão, está, como se diz, um vivo morto. Está seco por dentro, irmão. Porque você vê as instruções do mensageiro, como é suave. Você vê que ele não fica se infiltrando em grupo, se preocupando, se infiltrando em grupo, se preocupando com o que o inimigo está falando. Pelo contrário, ele não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Ele olha para Iau. Entende, irmão? Ele não fica se infiltrando, ele não usa outro nome para se infiltrar, porque a confiança dele está em Iau. E aqueles que estão com ele também confia nele e confia em Iau, porque ele é a boca de Iau, fala por Iau. E quando você pega aqui em Salmos 1:4, fala assim, vamos começar aqui no 2 de novo. Salmo 1:2 fala, pelo contrário, seu prazer está na lei de Iau. E medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riacho, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem-sucedido. Quando nós vemos essa mensagem, que é uma mensagem direcionada a quem? A Micael. Mas quando você pega lá em Gênesis, fala assim que o homem o quê? Ia se unir. E a palavra ia servir tanto para a esposa, tanto
para o marido. Entende, irmão? E quando você pega aqui, está servindo para a igreja também. Aqueles que meditam dia e noite. E no 4 fala assim... Provérbios 3, 13 até o 17, meu amado irmão, também fala muito, muito a respeito disso. Verdade. Aí Salmos 1, 4 continua, irmão. Provérbios 3 é muito tremendo, né, irmão? Você vê Provérbios 3, Provérbios 2, 8, sempre falando da sabedoria. E hoje nós entendemos a sabedoria, né? Salmos 1, 4 fala assim, não são assim os ímpios, pelo contrário, são como as palhas que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento. Não ficarão de pé no julgamento. Nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Ial conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perece. Gratidão, papai, irmãos. Gratidão, essa é uma mensagem de hoje que o papai nos trouxe. Se algum irmão tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, porque eu quero que os irmãos ouçam o áudio, irmão, de hoje, ouçam as ministrações, rumine para o quê? Para criar uma esperança e reviver o que os dons dentro de nós, porque os dons celestiais que Paulo ele falou com Timóteo que reaviva o dons dentro de você, meu filho Timóteo. E assim também é conosco, irmão. Nós temos que pedir o papai para que reavive, mas para reavivar nós temos que ter o que? A esperança, temos que ter a fé, temos que ter o temor, temos que ter o amor entre irmãos. Por isso que é muito bom você estar anunciando o nome do seu irmão, falando o nome do seu irmão, entende? Se posicionando, se apresentando ao seu irmão, participando do grupo, entende? Para identificar, saber, porque aqui nós vemos aí a irmã Delmir, irmã Laís, irmão Edgar, irmão Davi, irmão Robson, vários outros irmãos aí que sempre estão ativos. E isso, irmão, é o quê? Demonstrar um amor fraternal e mostrar para esse mundo todo. O que é o amor fraternal, amor entre irmãos, amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Por quê? Porque essa terra nós vemos que eles vão entregar uns aos outros. E nós estamos aqui para o quê? Combater isso. Para que todos se entreguem por Ial e por Ialcha. Assim seja, irmãos. Que assim seja, irmão. Se seja algum irmão quer falar algo, quer se apresentar, irmão Leonardo, que foi emergido hoje, cadê ele? Abre o áudio aí, irmão Leonardo. Irmão Moacir está sempre aí conosco. Paz de Alcha, amado irmão Bruno. Paz de Alcha, irmão Moacir. Cadê o irmão Leonardo? Saiu? Ele saiu, está acompanhando pelo YouTube, Bruno, que a bateria dele estava fraca, que ele falou. Assim seja, irmão. Meu irmão tem uma dúvida, não? Irmãozinho Bruno. A paz de Alcha, irmã Clarice. Paz de Alcha, minha irmã. Paz de Alcha. Pode falar, minha irmã. Irmãozinha, eu gosto muito daquela passagem lá em Provérbios 8:32. Eu posso estar lendo, irmãzinha? Pode estar lendo, sim. Se eu tiver alguma dificuldade, o irmãozinho pode estar corrigindo alguns detalhes, tá bom, irmãozinho? Portanto, meus filhos, escutai-me. Feliz os que guardam os caminhos. Escutai a disciplina e se tornai-vos sábios. Não a desprezais. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes da minha porta. Quem me encontra, encontra a vida e goza do favor de Ial. Quem peca contra mim, fere a si mesmo, e todo que me odeia, ama a morte. É muito tremendo, né, irmãozinho? Nós estamos caminhando com a vida, né?
E muitos A estão vida. desprezando a vida, né? E Por vão, favor, de... né, morrer, vão nós ter que vemos passar que pela aquele morte, né? e aqueles que dão ouvido à sabedoria vão alcançar o que? O favor de Yahweh. Qual que é o favor de Yahweh? Tirar dessa terra vivos. Entende, irmão? Vai tirar dessa terra vivo. Por quê? Porque esse é um juramento de Yahweh. Você vê lá em Eclesiastes, é um juramento de Yahweh com aquele que se manteve íntegro em todas as ações lá em cima, que veio consolar o seu filho, que foi o porta-voz, naquele momento em que ele vestiu as vestes para estar exercendo a função de sacerdote, de sumo sacerdote no lugar de seu pai, ele exerceu corretamente. Entende, irmão? E ele está observando tudo, e ele está aqui para o quê? Para levar só aqueles que são submissos, aqueles que são fiéis. Entende? Não são aqueles que, igual nós vemos aqui, ele fica de um lado para o outro e é disperso. Entende? Fica aqui, fica ali, está comendo de tudo. Mas os fiéis, igual eu falo, os olhos de Yahweh estão voltados para os fiéis da terra. Estão voltados para os fiéis da terra. Entende, irmão? Imagina ser visto por Yahweh como fiel da terra. Ser visto por Yahweh como uma pedrinha preciosa. Entende, irmão? Isso é muito maravilhoso. Gratidão, papai, irmã Laís, pela mensagem. Essa mensagem é muito linda mesmo, guardando os batentes da... Essa palavra eu levo comigo, sabe, irmãozinho? Porque a gente sabe que a gente está com o anjo da vida, né? E a gente sabe que no terceiro, né, no segundo dia, né, os ossos estão se juntando, né? Nós estamos se juntando e nós estamos ganhando vida, né? Vida, porque nós estamos com o anjo da vida, né? E no terceiro dia, ele nos levantará, nós subimos a ascensão, né? Tremendo demais, né? Vai se levantar no terceiro dia. É muito tremendo. Tremendo demais. Verdade. Verdade. Quando nós vemos lá em Judas, os ímpios eles vão ter o quê? Uma morte, uma dupla morte. Em vez de ter uma dupla honra, vão ter uma dupla desonra, porque não foi fiel lá em cima, não foi fiel aqui embaixo. Entende? Então vai receber a dupla desonra. A dupla desonra. Gratidão, papai. Algum irmão quer falar mais alguma coisa, irmãos? Fala. Irmão Marci, ó, irmão Marci. Paz de Yahweh, irmão Bruno. Paz de Yahweh, irmão Marci. Vou ler uma passagem aqui. Está lá em Deuteronômio 18, no versículo 17. E Yahweh me disse, eles falaram bem. Vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus irmãos. Colocarei neles as minhas palavras em sua boca, e eles lhe comunicará tudo o que lhe ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que esse profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contra ele. E mostrando, irmão, igual o irmão trouxe hoje no estudo. O irmão tem que ouvir o estudo hoje. Igual o irmão trouxe aí, ó. Porque quem está escolhendo, quem está regimentando, é o próprio Yahweh. E essa mensagem que o irmão trouxe aí fala bem claro. Eu próprio irei prestar contas a ele. Entende? Eu mesmo irei pessoalmente prestar conta. Exatamente, irmão. E eu falo para os irmãos, lê que os irmãos vão entender essa mensagem que o irmão trouxe aí. Tá uma mensagem muito tremenda. Você vai ver que quem está falando é esse aí que Moisés falou lá atrás. O irmão trouxe aí, falou assim, aquele que não ouvir tal profeta, o próprio Yahweh vai o quê? Prestar conta, vai prestar contas com Yahweh. Entende? Porque é Yahweh que está conduzindo, irmão. Está conduzindo essa obra. E quem bater de frente vai ser o quê? Vai ser esmagado. Vai ser esmagado. Ao princípio, não. Ao princípio, pode ficar
pode ficar de pé, mas logo depois vai sentir o que é a dor. Entende, irmão? Por quê? Porque Iau que está conduzindo, irmão. E o tempo pertence a Iau. O tempo pertence a Iau. Ele cobra, ele honra na hora dele. Entende? É no tempo dele, não é no nosso tempo. É no tempo de Iau. Gratidão, irmão. Uma mensagem tremenda. Eu falo para A os paz de irmãos. Alcha, irmão Bruno. Paz de Alcha, irmão. Essa passagem que o irmão falou sobre Marcha, ele fala que ia levantar um profeta semelhante a ele. Então, aí eu tive meditando uns dias desses aí, alguns tempos atrás, não sei se eu falei até para o irmão, lá no privado com o irmão, porque Marcha, ele é semelhante. Marcha, ele é semelhante porque ele também é filho de Papai Elcio, semelhante a Micael, né? Porque ele foi o primeiro, né, que veio, né, como nosso irmão mensageiro falou. Ele foi o primeiro dos filhos de Alcha a vir aqui na Terra. E papai ia levantar um semelhante a ele. Ou seja, porque quem se levantava contra Marcha, eles pensavam que era contra a Marcha que eles estavam se levantando, mas estavam se levantando contra Papai Alcha. Ou seja, todo que se levantar contra o mensageiro, não pense que está levantando contra ele, não. Está levantando contra Papai Alcha. Tá? Essa é uma realidade. É verdade. Quem se levantar contra o mensageiro, contra Filadélfia, está levantando contra Iau. Está levantando contra Iau. E nós vemos aí como que Iau cala esses soberbos. Nós vemos aí que muitos Ialdins aí se calaram, entende, irmão? Iau cala. Iau não deixa eles falar nem por eles mesmos, dependendo, entende? Da situação, da gravidade. Igual nós vemos aí que o canal foi estipado, porque foi muito grave, muitas coisas, entende? Tocar na imagem, entende, irmão? É muito grave essas coisas. E aí daquele, irmão, que vai contra a mensagem do mensageiro e contra o mensageiro. Ama a morte, igual a irmã Laís trouxe. Aqueles que não ouvem a voz da sabedoria, eles amam a morte. Nós estamos aqui, né, irmão, para se cumprir Lucas 7, que fala assim que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Entende? Aqueles que são filhos justifica a sabedoria, a palavra da sabedoria. Aqueles que são tropa, filha de tropa, toma a frente, toma as dores, vai para cima, não aceita essas coisas. Entende? Se levantar contra o mensageiro. Gratidão, papai, irmãos. Gratidão, papai. Os irmãos se preparam aí, que Oi, os irmãos daqui também vão se preparar para quando nós estiver junto, em nome do Papai Alcha, acontecer um labareda, em nome do Papai Alcha. Oi, irmão Bruno. Paz de Alcha, irmão. Paz de Alcha, irmão. Meu filho queria ler uma passagem aqui de Romanos. Ele pode ler? Pode ler. É a irmã Clarice? Isso. Pode ler, irmão. Romanos 16. Envolvido em silêncio deste séculos eternos. Agora, porém, manifestado pelo escrito proféticos. Por disposição. Por disposição de Criador, Iau eterno, dado a conhecer a todas as nações
para levá-las à obediência da fé a Yahweh, o único sábio, por meio de Yahshua, o Criador. Seja dado a glória pelo séculos dos séculos. Assim seja. Assim seja. Está em Assim Romanos, seja. irmão cardeal. 16, Romano 16, 25. Isso. 16. É 16, 26. Oi? 16. É 16, 26. Tá bom, irmão, isso mesmo. Tem que cucar na cabeça das criancinhas. Tem que inculcar. Assim como o Gael está inculcando na cabeça nossa, das criancinhas, assim também nós temos que inculcar na cabeça das nossas criancinhas também, porque também são as criancinhas do Papai Yahweh. Assim seja, irmão. Vamos estar fazendo, então, a bênção sacerdotal, em nome do Papai Yahweh, para que todos ainda hoje possam ouvir o áudio. Todos levantam a mão, aí o irmão vai falar no lugar dele. Assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Não precisa abrir o áudio, pode ficar aí, que o papai vai nos direcionar. Yahweh te abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. Por Yahweh e por Yahweh, por Yahweh e por Yahweh, por Yahweh e por Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Assim seja, amados irmãos. Muito feliz por essa oportunidade aqui de estar com os irmãos. Gratidão. Por essa live. Gratidão. Nossa, esse meio de comunicação. Não perde, não. Não perde o meio. Em nome do Papai Yahweh vai ter mais ministrantes aí. O papai também está podendo trazer mensagem aqui também. Assim seja. Boa noite, irmãos. A Sim, paz de seja. Yahweh seja com todos. Uma Assim excelente seja. semana para Tchau, todos. tchau. Yahweh, Nome de amado irmão. Israel. Yahweh, amado irmão Bruno. Tchau,